Os insetos são o grupo mais numeroso, mais diversificado, mais presente em todo tipo de ambiente, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma fama muito ruim. Quase ninguém gosta de inseto. Tirando borboletas, e aí eu aproveito para dar os parabéns ao borboletário pelo aniversário, e joaninhas, a verdade é que a grande maioria dos outros insetos tem péssima fama popular, o que é injustificado. Por isso que é tão importante a gente falar de insetos. Eles são a base de uma série de relações ecológicas, são presentes em muitos ambientes diferenciados. Eles são fundamentais na polinização, por exemplo, e não é exagero dizer que o mundo, o planeta Terra, não seria o mesmo sem os insetos. E uma forma da gente tentar sensibilizar todo mundo dessa importância é falando da presença dos insetos na cultura. Pois é, em termos culturais, os insetos estão presentes em tudo. É uma tremenda força popular. Estão presentes no cinema, nas animações para a TV, em objetos diversos, símbolos diversos, estão presentes em obras de arte distintas, estão presentes em arte corporal, em arte urbana, peças de vestuário. Os insetos estão na nossa vida de modo efetivo, não só como presença física, como também presença simbólica. Essa força popular é o que a gente chama de entomologia cultural. É você estudar o quão os insetos estão presentes em termos culturais em qualquer manifestação humana. Algumas são muito legais da gente analisar. A cultura pop, por exemplo, mora no coração de todo mundo. Todo mundo tem uma história em quadrinhos favorita, ou um anime, um mangá, um filme, um desenho animado, ou um livro. E muitas vezes essas obras têm a presença de insetos ou personagens inspirados em insetos. Pensando nas histórias em quadrinhos, são poucos os personagens de grande destaque que foram inspirados em insetos. Dos poucos, e o pessoal já deve estar reconhecendo aí, são o Homem-Formiga e a Vespa, da Marvel, e o Besouro Azul, que na verdade é uma dinastia de personagens da DC. Mas se a gente considerar os personagens secundários, aqueles que aparecem muitas vezes para fazer uma contraparte vilanesca, para serem vilões de determinadas aventuras, são muitos os personagens dos quadrinhos. E cada um com peculiaridades, cada um com características que lembram ou não o inseto inspirador. E tudo isso é muito bacana e você pode analisar e aplicar em uma atividade de divulgação científica ou em sala de aula. Uma forma bem legal de você aplicar toda essa presença cultural dos insetos em sala de aula é você partir para análise de obras. Obras ficcionais, do cinema, da televisão, das histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, eu participei de um trabalho em que a gente analisou um filme baseado em uma série francesa chamada Minúsculos. Muito legal, um filme muito bonitinho, que narra as peripécias e aventuras de insetos e outros pequenos animais em um jardim da Europa. São muitos personagens inspirados em insetos e até outros artrópodes. Aí na figura tem um aranha também. E muitos deles são passíveis de uma utilização em sala de aula, para tornar a aula mais agradável, mais interessante, chamar a atenção do aluno, despertar o lado lúdico da atividade. E uma outra forma bacana de utilização da entomologia, do estudo dos insetos, em sala de aula ou num trabalho de divulgação, é você mencionar o nome de alguns insetos na culinária, por exemplo. Todo mundo deve estar reconhecendo, a gente está numa hora que começa a dar aquela fomezinha do lanche da tarde, e nada melhor do que um bolo formigueiro, que é uma tradicional peça da culinária brasileira, essa culinária tão diversificada. Ele não é formado por formigas, mas faz alusão à presença de formigas. Mas na gastronomia, também no Brasil, os insetos costumam ser utilizados efetivamente como base da alimentação de determinadas regiões. Eu conheço muita gente que se alimenta de formigas na época do voo nupcial de determinadas espécies, as chamadas tanajuras, e são realmente muito consumidas em determinados locais do Brasil. E essas expressões, ou para dar nome
de um prato da culinária ou para dar nome de alguma característica, elas são formas também da gente mostrar que os insetos estão presentes culturalmente na nossa vida sem a gente perceber. Olha quantas expressões do nosso idioma são relacionadas aos insetos. Eu posso falar, por exemplo, que alguém muito curioso e que se mete é um abelhudo. Fica voando em torno de algum assunto novo, como a abelha voa em torno das flores. Eu posso falar que alguém que está andando despreocupadamente está borboletando, como se fosse uma borboleta voando em um campo florido. Eu posso definir aquela sensação que dá uma espécie de comichão na perna como um formigamento, como se fossem formigas andando em cima da pessoa. Eu posso falar que um cara que está encucado com algum problema, ele está grilado, ele está com um grilo na cuca. Eu posso até mencionar determinados procedimentos que já foram muito comuns no Brasil para legalizar terras invadidas, como grilagem. E quem faz essa atividade ilícita é o grileiro. Tudo isso é na base de um procedimento em que, para você legalizar um terreno que você ocupou ilegalmente, você tentava provar no cartório que você já tinha a posse da terra, forjando documentos. Para você forjar esse documento e ele ficar com cara de real, disse que se pegava um papel, um documento, colocava dentro de uma gaveta com grilos, fechava a gaveta, deixava algum tempo, 1, 2 dias. O grilo ia começar a andar sobre aquele papel, fazer suas atividades, e ao final do período o papel pareceria velho, surrado, dando credibilidade a você dizer que aquele documento é antigo e mostra a posse da terra. Grilagem. Isso foi mostrado recentemente em uma novela da Globo, nos tempos do Imperador. Só é pena que uma atividade ilícita, perversa como essa, que envolve roubo de terra, inclua um inseto que não tem culpa nenhuma desse tipo de delito. Eu posso falar de mosca de padaria, eu posso falar de desbaratar, barata tonta, barata voa, eu posso procurar não meter a mão em vespeiro, eu posso cuspir marimbondos, eu posso cuspir abelhas africanas, eu tenho inúmeras expressões em português relacionadas ao inseto. Mas eu acho que a mais bacana e que o momento pede é a que diz que a esperança é a última que morre. E a gente tem que ter sempre esperança de dias melhores. Próximo, por favor. Também os insetos estão presentes naquele lado mais lúdico da infância de todo mundo. Nas cantigas. Muitas cantigas de roda incluem insetos. Talvez a mais famosa seja a da borboletinha, aquela que está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Existem também cantigas que mencionam a barata. A barata diz que tem um monte de coisa, mas no final de contas ela não tem nada. E tudo isso está presente nas rodas de cantiga da nossa infância. Infelizmente, cada vez menos, pelo menos nos núcleos urbanos. Mas quem mora mais para o interior do Brasil ainda tem essas cantigas de roda, ainda dança e canta ao sabor das citações de insetos. E, falando de infância, uma presença muito lúdica, muito agradável a todo mundo, são os chamados contos da carochinha. São histórias que nos faziam dormir, as histórias de ninar. O próprio nome carochinha ele é muito interessante, é ligado aos insetos. Uns dizem que carocha ou carochinha seriam a barata. Outros dizem que carocha ou carochinha seria um besouro. O fato é que a carochinha é inseto, e algumas histórias fazem menção aos insetos. Talvez a mais famosa seja a do casamento de Dona Baratinha, que procurou um parceiro e acabou escolhendo o Dom Ratão para ser o seu consorte. A história termina de um modo não muito positivo, já tem releituras dessa história popular, desse conto da carochinha, terminando de forma um pouco mais amena, dá para encontrar na internet. E, claro, o nosso folclore, a nossa sabedoria popular, as nossas crendices são repletas de menções a insetos. Vou recorrer a um artigo que eu publiquei no Fauna News, que é um portal de defesa da biodiversidade brasileira, em que, dentre outras coisas, eu narro a questão da cigarra.
Todo mundo na infância ouviu falar que a cigarra canta até estourar. Faz sentido. A pessoa escuta a cigarra cantando nas épocas mais quentes do ano e, de vez em quando, vê casquinhas vazias, pretensamente estouradas da cigarra, e aí ela teria cantado até estourar. Quando, na verdade, em termos biológicos, o que aconteceu é que a forma imatura da cigarra estava enterrada, ela vive dentro da terra, se alimentando dentro da terra. Quando vai virar adulto, se transformar em adulto, ela sai da terra, emerge, sofre uma muda, larga a casca velha, ganha asas, vai para o alto da árvore e canta. O macho canta para atrair a fêmea para a reprodução. A gente escuta o canto e vê as casquinhas, que são a pele, digamos assim, descartada da cigarra. E aí a sabedoria popular considera que ela cantou até explodir. Você leva a informação científica explicando a manifestação cultural que tem que ser valorizada como que ela é. Essa coisa incrível, uma tremenda história cultural. E outra da cigarra é que se diz, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que quando ela canta, no dia seguinte vai fazer sol. Em outras regiões do Brasil, ao contrário. Determinados locais do Nordeste brasileiro, quando se escuta a cigarra, se diz que no dia seguinte vai chover. Então, a cigarra seria uma meteorologista, em alguns lugares dizendo que vai chover, em outros lugares dizendo que vai fazer sol. Quase sempre ela acerta, tanto para um quanto para outro, porque ela canta costumeiramente no verão costuma fazer sol e costuma chover bastante também. Recentemente, em um hospital, eles estavam atendendo Covid, o hospital estava lotado, foi na parte mais dramática da pandemia, entrou uma mariposa e as pessoas que estavam lá viram nessa mariposa uma imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora é um daqueles casos interessantes de uma entidade que vai além da religiosidade, é quase que uma entidade cultural. Viram a Nossa Senhora e aí isso foi começaram a exaltar aquela mariposa que parecia uma aparição de Nossa Senhora. E aí eu usei esse ponto para abordar, nesse texto da minha coluna no Fauna News, determinados lepidópteros, mariposas e borboletas, que pareciam Nossa Senhora. Então eu começo com uma borboleta, que é a borboleta Nossa Senhora, é uma bela foto aqui, está no alto, no canto esquerdo, tirada pelo meu amigo César Francischetti. O nome dessa borboleta é borboleta pavão ou borboleta de Nossa Senhora. Ela, para alguns, lembra uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E existem muitas mariposas cujo posicionamento das asas em repouso também, de certa forma, evoca a presença da figura de Nossa Senhora Aparecida. Então, uma relação muito interessante dos insetos com a religiosidade. Aliás, Nossa Senhora é muito ligada aos insetos. É ligada também à joaninha. Joaninha é um desses insetos que são muito queridos, ao contrário da grande maioria. O nome da joaninha, o nome comum, em português de Portugal, em alemão, em inglês e em espanhol, é alusivo a Nossa Senhora. Diz-se que nas pinturas da Idade Média, Nossa Senhora era retratada quase sempre com um véu vermelho, que lembrava a cor da joaninha. E outra coisa é que a joaninha mais comum na Europa, a mais famosa pelo menos, ela tem 7 pontinhos pretos em cada élitro, em cada asa. E cada um desses 7 pontinhos pretos representaria ou as 7 alegrias ou as 7 tristezas de Nossa Senhora. E tem uma lenda medieval muito curiosa que diz que uma plantação passou a ser atacada por pragas a ponto de todo mundo daquela comunidade estar prestes a perder, ter prejuízo total com aquela cultura. E eles começaram a rezar para Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora mandou um exército de joaninhas que combateu as pragas. As joaninhas são predadoras efetivas de algumas importantes pragas agrícolas, e com isso as joaninhas salvaram a cultura e passaram a ser associadas a Nossa Senhora. São só exemplos de histórias populares muito relacionadas à presença de insetos, histórias culturais que envolvem tanto religiosidade quanto o lúdico da infância. Enfim, os insetos são super presentes em tudo.
Poucos insetos têm boa fama, como eu falei da borboleta, de algumas mariposas, pouquíssimas, e das joaninhas. Alguns insetos têm má fama, como a mariposa bruxa. Essa mariposa maravilhosa, eu acredito que a maioria de vocês já deva ter visto, ela tem uma péssima fama que disse, a crendice, que se ela entrar na casa de alguém, significa que alguém vai morrer. A forma de alguém não morrer naquela casa é você antes matar a mariposa, o que é terrível para o inseto. E, claro, faz com que os estoques populacionais sejam reduzidos ao longo do tempo. Quando eu era criança, em área urbana do Rio de Janeiro, essa mariposa era super comum, hoje está cada vez mais rara. Evidentemente, ninguém vai morrer, a crendice que não existe, não funciona, coisa e tal. E você tenta desmistificar a manifestação cultural. Aí a gente usou essa mariposa maravilhosa para dar nome a uma revista que criamos aqui no Rio de Janeiro para publicação de artigos que associam ciência e cultura, que tem o nome de A Bruxa. Bom, deixo o meu e-mail. Sempre que eu falo relacionando animais e cultura, está dentro de um projeto que eu desenvolvo na universidade, chamado Zoologia Cultural. Meu e-mail é fácil de achar, meu nome não é muito comum, então se der uma busca aí no Facebook, Instagram da vida, por Elídio Omar, logo apareço. Vai ser um prazer conversar com quem quiser, trocar uma ideia sobre esse tema tão palpitante. Obrigadão, gente.